Nós vamos dar continuidade ao livro de Levítico. Até o momento nós estudamos sobre a autoria desse livro, nós falamos do momento em que esse livro foi escrito, falamos sobre a presença de Deus e como ela se manifesta aqui no livro de Levítico e no contexto onde Levítico está sendo escrito. Diante disso também falamos sobre a santidade, tanto de Deus quanto a santidade que é ordenada ao povo de Deus a ter. Diante de todas essas coisas, nós percebemos um ciclo de purificação, de santificação. Nós vimos que o impuro é necessário que ele se purifique e aquele que é puro é necessário que ele se santifique para se tornar santo, porque Deus quer que o seu povo seja santo. Mas nós vimos que aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, pode ser profanado, pode ser tornado comum. E diante de quando o que é santo se torna comum, ele fica apenas num estado de pureza. Quando nós vemos algo em um estado de pureza, ele pode ser contaminado e tornado impuro. E aí nós temos o início do ciclo novamente, onde é necessária a purificação, onde é necessária a santificação para alcançar o que é santo novamente. E tudo isso só acontece por conta do Senhor, pois é necessário a mão do Senhor para que todo esse ciclo aconteça. Diante de todas essas coisas, irmãos, nós podemos pensar, realmente é um ciclo do qual acaba sendo muito complexo em seus detalhes. E hoje eu quero falar sobre o sacrifício, porque esse ciclo, ele se torna presente por conta do sacrifício no livro de Levítico. E existe uma grande importância do sacrifício nas Escrituras. Hoje, mais especificamente, nós vamos tratar no contexto de Levítico. No próximo estudo, nós vamos ver a importância do sacrifício na nova aliança. Então, juntando o conhecimento que nós vamos ter agora, olhando para Levítico, quando nós olharmos para a nova aliança, o sacrifício realizado pelo nosso Salvador, nós vamos ver o quão poderoso é o sangue do nosso Senhor nas nossas vidas e que somos totalmente dependentes dele. Sem ele, nós não conseguimos nada. Infelizmente, nos nossos dias atuais, o antropocentrismo, a centralidade humana tem tomado conta. E isso vai totalmente contra os ensinamentos das Escrituras. As Escrituras nos mostram que o Senhor é o centro e que o seu sangue é inteiramente suficiente. E somente através dele nós conseguimos se tornar justificados também por conta da fé. Mas a fé, ela é só útil a partir do momento em que nós temos o sacrifício do nosso Senhor. Bom, diante de tudo isso, eu quero começar fazendo a leitura de Hebreus capítulo 9, verso 22. É dito algo importante sobre a função do sacrifício. A função desse ato é extremamente importante e no verso 22 de Hebreus capítulo 9 é dito: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então nós vemos aqui também a importância do sangue na vida do povo de Deus. O autor de Hebreus, ele tinha em mente que os ritos descritos tanto em Êxodo, Número, bem como os de Levítico, e mais especificamente de Levítico, falando sobre o sacrifício, eles dedicam, e em Levítico, os 17 primeiros capítulos, eles se dedicam à explicação das ocasiões para o sacrifício e dos procedimentos corretos a serem seguidos. Quero considerar com os irmãos algumas questões mais amplas: a função do sacrifício em geral e a relação do pecado e a impureza com o sacrifício. Então, justamente a função disso. Aqui nós vemos que o sangue, ele tem extrema importância, pois a maior parte das coisas, elas acontecem por conta do sangue, onde há remissão. Mas, diante de tudo isso, o sacrifício israelita, ele consistia em restaurar o relacionamento entre Deus e Israel, e entre os diferentes membros do povo de Deus. A aliança do Sinai, ela havia criado uma comunhão que caracterizava uma ordem, uma vida que provia harmonia entre o povo e Deus. E o ser humano, bem como entre os propósitos dos membros que participavam dessa aliança, eles deveriam buscar
realizar as ordens que o Senhor trazia perante a sua lei para viver de forma harmônica com o seu Senhor. Diante disso, fora da aliança e das instituições da aliança, prevalecia o domínio da morte e da desordem, do qual Israel havia sido redimido. Qualquer coisa que perturbasse essa ordem, como a morte, a doença ou o pecado, era uma potencial ameaça que perturbava a ordem e perturbava toda a comunidade. E o sacrifício era um meio principal para remediar a ruptura, restaurar a harmonia entre Deus e o seu povo, diante de toda essa desordem da qual eles estavam cercados. Diferentes tipos de rupturas eram corrigidos por diferentes tipos também de sacrifícios. E por mais também que essa análise ela abranja vários aspectos, ela não é uma compreensão completa. Ela apenas se trata de uma compreensão parcial da função do sacrifício. Em Levítico, o sacrifício, ou mais especificamente o sangue sacrificial, está normalmente associado à purificação e à santificação. Por exemplo, quando nós olhamos para a consagração do altar e dos sacerdotes, é efetuado por meio de unção e óleo e sangue também sacrificial. Quando nós olhamos para Êxodo, capítulo 29, falando sobre a consagração do altar e dos sacerdotes, ela é efetuada por unção com óleo e sangue sacrificial. Êxodo capítulo 29, versos de 36 a 37. É dito: também cada dia prepararás um novilho, como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o consagrarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que nele tocar será santo. Aqui, falando sobre a purificação e a expiação, sobre o altar. Agora, quando nós olhamos para Levítico, capítulo 8, versos de 11 a 15, é dito: e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os utensílios, como também a bacia e o suporte, para consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e o ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés imolou e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado, e 2 rins, e sua gordura, e Moisés queimou sobre o altar. Bom, aqui, quando nós olhamos para o verso 15, é importante falar sobre a palavra tomou. Tomou aqui, no caso, seria pegar, não tomar, até porque isso era um pecado. Então, aqui, quando fala que tomou o sangue e pôs com o dedo sobre os chifres e assim por diante, é de ele pegar o sangue. Mas essa purificação, ela era realizada por meio do sangue. Quando nós olhamos também para os versos 23 ao 30, fala: e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, pegou o sangue, e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar. Bom, então nós vemos que o sangue, ele fazia parte do processo de purificação e santificação, tanto do altar, tabernáculo, quanto também dos servos, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, do qual era Arão. O sangue era uma etapa essencial do sacrifício que era realizado. O homem que se recuperava de uma doença de pele era ungido com o sangue para purificá-lo de impureza ritual. Quando nós olhamos para o capítulo 14 de Levítico, versos 6 e 7,
capítulo 14, versos 6 e 7, tomará a ave viva e o pau de cedro, e o estofo de carmesim, e o hisopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se de lepra, as aspergirá 7 vezes, então declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Bom, quando nós olhamos para esse verso, parte da purificação, lembrando, a doença de pele, ela causava a impureza, aquele da qual a doença acometia. Diante disso, era necessário a purificação. Essa purificação ela era feita por meio de água e também de sangue. E aqui, nesse caso, nos versos anteriores, nós podemos olhar que era separado 2 aves, uma da qual era sacrificada, e o sangue era usado, era aspergido sobre aquela pessoa que tinha anteriormente fora curada sobre a doença de pele. Então esse sangue do qual a ave foi sacrificada era aspergida sobre a pessoa, e essa pessoa ela era purificada por meio do sangue. E nós vemos outros pontos também que eram necessários para a purificação, mas era algo que purificava, que levava a pessoa da impureza para a pureza. Lembrando que o povo de Deus, ele lidava com um Deus santo. E como nós vimos nos estudos anteriores, o santo não se mistura, ele não tem contato com o impuro. Por isso, aqueles que tinham essa impureza, eles ficavam fora do arraial, ou seja, fora do acampamento do povo, porque o povo foi escolhido para ser santo também. Então, nós temos todos esses pontos, todas as várias ofertas de purificações e reparação, que são detalhadas nos capítulos 4 e 5, são designadas para tratar da impureza associada ao pecado. Todos esses sacrifícios, eles alcançavam seu clímax anual no dia de cerimônia da expiação, quando cada parte do tabernáculo era aspergida com sangue para purificar e santificar. É isso que é dito lá em Levítico capítulo 16, verso 19. Capítulo 16, mais em específico, trata justamente sobre esse dia da expiação. É interessante a gente estudar, e mais à frente a gente vai estudar sobre esse dia, mas ele traz muita ligação com o que Cristo fez na sua morte e ressurreição, com o sangue que foi derramado. Nós conseguimos entender melhor o que aconteceu naquele dia, onde o Senhor se sacrificou por cada um de nós. Mas existia um dia do ano onde tudo aquilo que talvez tenha sido passado, tenha sido deixado de lado, esse dia era separado para a remissão do pecado de todo o povo de Israel, tanto dos sacerdotes como de todo o povo. Então, nós tínhamos um dia do ano onde ele era especificado para isso. Portanto, de acordo com Levítico, o sangue sacrificial era necessário para purificar e santificar. O sacrifício, ele pode anular os efeitos do pecado e da enfermidade humana. O pecado e a doença podem profanar, tornar comum aquilo que é santo e contaminar o que é puro. O sacrifício, ele pode anular todo esse processo. O sacrifício tem essa função de purificar e santificar. Ele anula todo esse processo do qual o pecado e a enfermidade acaba realizando. Então, é um ponto central do livro de Levítico, o sacrifício. Por isso nós estamos tratando dele, para quando nós entrarmos no livro, mais especificamente, estudando cada capítulo, nós entendermos melhor. Então nós vimos que o contato entre o santo e o impuro, ele resulta em eliminação. O sacrifício, ao purificar o impuro, e nós podemos lembrar que tudo aquilo que é impuro, ao entrar em contato com aquilo que é puro, acaba tornando o que é puro impuro. Então nós devemos lembrar que o impuro, ele contamina o que é puro. O Deus Santo, ele pode se encontrar com o homem que é pecador através do sacrifício, torna aquilo impuro puro e o que é puro santo. Muitos dos rituais descritos em Êxodo e Levítico, Números, ilustram essa ideia. Um procedimento semelhante ele foi seguido quando a aliança foi selada com os anciões e sobre todo o povo também. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 24, metade do sangue ele foi
lançado para o altar e a outra metade sobre aqueles do qual Deus estava firmando a sua aliança. Em Êxodo capítulo 24, versos de 6 a 8, Moisés tomou metade do sangue, pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. E disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Então o sacerdócio de Israel, ele significava que a nação estava em um relacionamento singular com Deus, capaz de se aproximar de Deus e mediar a presença de Deus ao mundo. E é isso que, através da promessa que Deus faz a Abraão, nós vemos justamente isso. Por meio da nação da qual eu concederei a você, a sua nação será bênção aos outros povos. Então, essa mediação de uma nação sacerdotal, da qual Deus chama, é uma nação da qual media a presença de Deus a toda a terra. Bom, diante disso, nós podemos lembrar justamente sobre essa questão. Êxodo capítulo 19, verso 6. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus escolheu o seu povo. O sacerdócio de Israel significava que a nação estava em relacionamento singular com Deus. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para os rituais que são prescritos ao leproso, Levítico 14 trata bem disso. É tentador nós considerarmos os rituais prescritos para o leproso como uma recapitulação do processo que Deus realizou e tornou esse povo santo e sacerdócio do qual Deus havia escolhido. Eu quero mostrar isso para os irmãos. Como que possivelmente o ritual que nós vemos da purificação do leproso pode nos trazer uma recapitulação que tornou o povo santo diante de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, em decorrência de uma enfermidade, o leproso havia se tornado impuro e excluído da aliança com Deus. Após a sua cura, é usado o hisopo, uma planta, para aspergir o sangue sobre ele. Isso, Levítico 14, versos 6 e 7. Fala sobre essa purificação do leproso. Isso talvez pode nos remeter a algo semelhante que aconteceu em Êxodo. Êxodo capítulo 12, verso 22. Aqui, como nós lembramos, Deus está mandando uma praga ao seu povo. Na verdade, ao seu povo não, perdão. Ao povo do qual Deus, por meio de seu poder, havia endurecido o coração de Faraó. E Faraó se recusa a libertar o povo de Deus. E vem uma praga da qual vai eliminar todos os primogênitos. E para separar o seu povo, o que o Senhor faz? Êxodo capítulo 12, verso 22. Tomai o molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Nós sabemos o resultado. A praga veio, e todos esses dos quais haviam marcado com sangue, com o hisopo, foram libertos da escravidão e foram libertos também, foram protegidos da praga que foi mandada ao Egito. Então, nós vemos algo que nos remete à purificação que é feita ao leproso. O leproso do qual estava impuro, ele se torna puro por conta de um sangue que é aspergido por ele pelo hisopo. Algo muito semelhante. Mas também nós vemos alguns outros pontos. A segunda etapa da ressantificação, não existe essa palavra, mas uma forma de um leproso, envolvia um sacrifício real e mais sangue sendo esfregado. Isso, capítulo 14, verso 14. Então, além desse hisopo ser molhado ao sangue e também ser aspergido, era necessário mais sacrifícios ainda. Ritos semelhantes acompanharam a ordenação de Arão e a ratificação da aliança no Sinai. E no Sinai, toda a nação ela havia se tornado santa por meio justamente desse sangue sacrificial.
Se mais tarde, em decorrência de um pecado, um membro individual de Israel se tornasse impuro, ele precisava repetir esse processo de santificação novamente. Ele precisava nascer de novo para a comunidade, pelo sangue e pela água. Algo semelhante que nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, e ele fala que é necessário nascer de novo por meio da água. E esse nascer de novo por meio da água acontece por conta de um sacrifício que foi feito também através do derramamento de sangue do nosso Senhor. Então, esse nascer de novo também é dito, mas não quero entrar em pontos do Novo Testamento, ainda que é algo que nós vamos ver no futuro. Mas acima nós vemos argumentos que a santificação, ela pressupunha um chamado divino para a santidade. A santidade, ela não era adquirida meramente pela obediência da lei ou pela sujeição a algum ritual. Quando nós olhamos para Números capítulo 16, verso 5. E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, quem é o santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Aqui nós temos pontos muito importantes do qual nós vamos tratar agora, irmãos. As leis sobre o sacrifício, elas vão ainda mais longe. Elas afirmam que não somente o sacrifício ele precisa estar de acordo com a vontade de Deus, mas para ele ser eficaz, em seu primeiro lugar, nós temos as ordenanças que devem ser cumpridas, mas também que é o próprio Deus que concede o resultado desejado da santidade ou da pureza. Isso só acontece por conta de Deus. Mesmo que o povo obedecesse todas as ordens, realizasse o ritual à risca, o ritual em si, ele era nulo, se Deus não concedesse a purificação e a santificação. Nós vamos reforçar essa questão, irmãos. Quando nós olhamos para capítulo 4 de Levítico, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 4. Nós vamos ver sempre: o sacerdote fará expiação por seu pecado, e aí fala: e ele será perdoado. Levítico capítulo 4, verso 20, fala: e fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Verso 26, ainda do capítulo 4: toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Verso 31, tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. Nós temos a descrição de tudo o que deve ser realizado, e no final nós vemos: e ele lhe será perdoado. Quando nós olhamos também capítulo 12, versos 7 e 8, o sacerdote o fará perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhes permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas, ou 2 pombinhos, para um holocausto, e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher, e será limpo. Nós vemos sempre uma separação: o ritual e lhe será perdoado. Nós vemos uma separação: o ritual e lhe será limpa. É necessário o perdão que vem da parte de Deus. Mesmo que eles realizassem todos esses rituais, era necessário o perdão. E o perdão, como nós sabemos, ele provém de Deus. Então o perdão do pecado só vem de Deus. Somente Deus pode conceder o perdão ao pecado. Quando a impureza causada pelo que ficava sem ser expiado pelo sacrifício, podia haver mortes em decorrência disso. Talvez não seja uma coincidência que nessas ocasiões, quando Deus ele se ira por uma negligência à sua lei, e há uma morte de alguns culpados por essa negligência, nenhum sacrifício é mencionado
para renovar a santidade ao restante do povo. Quando o homem ele morria, não era necessário que animais também fossem sacrificados. Quando nós olhamos para Levítico capítulo 25, versos de 6 a 13, nós vemos justamente um ato onde a ira de Deus ela recai. Ali, quando a ira de Deus ela recai, nós vemos justamente a descrição da ira de Deus, mas nós não vemos um sacrifício sendo realizado logo após para a purificação. Por que isso acontece? Porque o pecado, em sua última instância, ele leva à morte. O pecado já tinha alcançado sua última consequência, que era a morte. E assim, o seu povo, ele já estava purificado, porque o pecado fora eliminado. Então, quando nós... Acho até interessante a gente abrir em Números, para a gente ter essa lembrança. Números capítulo 25. Números capítulo 25, o que é mencionado nele é importante para nós entendermos sobre isso. Sobre o que o pecado causa. E aí nós entendemos melhor o porquê o Senhor morreu na cruz. Números capítulo 25, versos de 6 a 13. Números capítulo 25, versos de 6 a 13. Números 25, versos de 6 a 13, é dito: Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma medianita, perante os olhos de Moisés e de toda a consagração dos filhos de Israel. Enquanto eles choravam diante da tenda da consagração, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da consagração e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e o atravessou ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo vento. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo, entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele, a sua descendência, depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Texto duro. Vemos uma pessoa trazendo ali uma mulher medianita à tenda, e quando nós vemos isso, uma praga, ela recai sobre o povo de Israel. Fala aqui sobre muitas mortes por conta de uma praga do pecado que estava acometendo ali o povo de Israel. E diante disso, nós vemos um homem zeloso que faz expiação ao quê? A matar aqueles que estavam cometendo o pecado contra Deus. Nós vemos que a consequência do pecado realmente é a morte. Quando nós vemos isso, o povo, ele é purificado por conta disso, por conta da expiação. Mais à frente, num outro estudo, nós vamos comentar sobre o significado da expiação. E aí nós entramos no Novo Testamento e entendemos melhor o quão importante é o sacrifício do nosso Senhor, o quão importante é o sangue do nosso Senhor que foi derramado na cruz. Nós vemos até aqui a importância do sacrifício para purificar, para santificar o seu povo. Nós vimos que quando o pecado ele acomete o povo de Israel, é necessário a expiação. E a eliminação do pecado, ela acontece por meio da morte. Só que a morte da qual Deus ele traz aqui é por meio do sacrifício. Mas nós vemos em um caso extremamente atípico, onde um homem zeloso vê alguém cometendo pecado indiscriminadamente e purifica o seu povo através de matar aquele que estava cometendo pecado. E assim, aquele que estava cometendo o pecado é morto e o povo recebe a expiação. É algo grave, irmãos. Nós vemos a consequência do pecado, que realmente é a morte física, e também essa morte, ela acaba alcançando aspectos espirituais. E aí nós temos justamente a importância do nosso Cristo Redentor. Irmãos, obrigado, que Deus nos abençoe.